No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o logo dos Avengers no Illustrator. Assemble. E se você já é inscrito no canal, sabe que eu vou trazer aqui um toque de grids e técnicas de geometria no Illustrator para que você da sua casa consiga executar o logo idêntico ao que eu estou fazendo aqui, sem se prender a valores absolutos. Se você já curtiu o tema, deixa seu like aqui embaixo e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para ter acesso a mais vídeos onde eu ensino a fazer logotipos no Illustrator. Meu nome é Ericles e eu quero te dar as boas-vindas no meu canal. Aqui eu ensino técnicas e macetes de design com foco no Illustrator. E no logotipo de hoje tem umas técnicas bem interessantes que eu quero te explicar. A fuga do padrão, só que mantendo um certo padrão nos grids desse logotipo e uns recursos que você pode utilizar nos seus próprios logotipos. Lembrando que o mais ideal é que você assista a aula e vá executando no seu computador também para você entender um pouco mais sobre as técnicas e estar mais familiarizado com o Illustrator também. Aqui na tela do meu computador a gente já consegue ver o logo completo e observar os grids que ele foi feito. A gente consegue perceber que tem umas coisas que estão fora do grid, mas que estão dentro de uma proporção ainda. E os nossos guides que vão exemplificando alguns pontos de tangência aqui, esses 6 pontos de tangência, junto com uma nova unidade de medida para esse grid. Então, sem mais delongas, vamos para o tutorial. E com um novo arquivo aberto, o meu primeiro passo vai ser criar o nosso grid modular. O grid modular pode ser feito de 3 formas diferentes no Illustrator, pelo menos aqui eu nomeio 3 formas principais. E eu fiz um vídeo explicando cada uma dessas formas que você pode acessar clicando aqui no card depois de ver esse vídeo. Vou utilizar um método aqui que é a partir do módulo, em que eu determino o tamanho do módulo e vou replicando com a tecla de atalho Ctrl D. Então posso só clicar aqui com a Rectangle Tool ativa, que é a tecla de atalho M, e definir um tamanho para a minha largura e para a minha altura. Poderia bloquear aqui, para à medida que eu for mudando a largura ou a altura, mudar proporcionalmente o outro. Nesse caso aqui eu quero trabalhar com um retângulo tamanho 40 pixels, que a gente vai fazer aqui já de cara. No meu Color Picker eu consigo ver que ele tem um preenchimento branco e o contorno preto. Para tirar esse preenchimento branco, que não quero que faça parte dessa forma, vou apertar a tecla de atalho barra, conseguir tirar. Isso porque o meu fio preenchimento está em ênfase. Para eu inverter, no caso, colocar o stroke em ênfase, tecla X, aí eu consigo mudar essa ênfase aqui. Tudo certo? Com Alt e Shift eu vou arrastar isso aqui para o lado e conectar a lateral até aparecer Intersect em uma linha rosa. Caso isso não apareça para você, você vem em View, Smart Guides, ou ativa e desativa com a tecla de atalho Ctrl U. A gente fez esse processo, agora eu vou apertar Ctrl D para replicação, até que eu tenha 11 módulos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certinho. Vou selecionar toda essa linha aqui e copiar para baixo com Alt e Shift. Shift para manter o mesmo eixo e Alt para duplicar. Conectou, aparecendo Intersect, eu solto e Ctrl D até ter 11 linhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl G para poder agrupar e vou centralizar a tela. Uma coisa que eu quero fazer aqui já de cara é diminuir a espessura do meu stroke para eu conseguir identificar ele. E uma coisa que você pode perceber é que mesmo eu mudando a espessura aqui, não mudou visualmente, porque tem um efeito de appearance aplicado a essa forma aqui, o retângulo. Então o que eu posso fazer? Selecionei, Ctrl Shift G para desagrupar. Como é que eu sei que tem um appearance aplicado aqui? Eu olho para minha janela Layers e vejo uma bolinha preenchida aqui ó, no canto da forma. Então eu sei que aqui tem um efeito de appearance aplicado. O que eu poderia fazer? Clicar nesse appearance e jogar na lixeira. Perceba que esse é o efeito de 0,2 pontos, só que eu não posso fazer isso em todos porque vai consumir muito do meu tempo. Então o que eu faço? Seleciono todos os elementos, clicando do lado da bolinha na minha layer, clico na minha janela Appearance, ou você vem aqui em Window Appearance, tecla de atalho Shift F6, e vai clicar aqui para dar um Clear. Clear Appearance, e agora a gente vai colocar o 0,2 de novo, e agora perceba que já não tem o efeito de Appearance, e está tudo aplicado certinho. Vamos nomear como Grids, essa parte, bloquear, criar uma nova layer que vai ser chamada de Guides. O primeiro passo para a criação desse logotipo vai ser a gente criar aquele donut, que é uma elipse seguida de outra elipse concêntrica. Concêntrica quer dizer que tem o centro no mesmo lugar. Então posso chegar aqui com a ferramenta elipse, clicar daqui até o canto com a tecla Shift para manter a proporção, conectou, tamanho 440, se eu lembro bem, o tamanho do módulo é 40 pixels, então tem 10 mais 1, então é 400 mais 1 que é 440. Aqui eu posso centralizar a tela, tanto vertical como horizontalmente, já que meu grid também está posicionado assim. Vamos colocar um ponto, para a gente conseguir distinguir o que é grids e guides visualmente e também na layer, né? Mais simples. Ctrl C, Ctrl F para colar na frente. Vamos diminuir utilizando os controladores laterais. Não utilize esse aqui, os diagonais, porque não é simples do Smart Guides entender com que você quer dar um snap, com que você quer conectar. A gente pode chegar aqui
no controlador superior, com Shift para manter a proporção e Alt para ser a partir do centro, até esse intersect aqui. A gente vai diminuir a distância de um módulo, certo? Para fazer esse efeito de donut. Agora, a gente pode fazer o primeiro traço horizontal aqui da letra A, que a gente vai posicionar a seguinte configuração. Eu vou colocar aqui 4 módulos de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, nessa parte aqui, 3 módulos à direita. Ele vai ter um tamanho de um módulo, certo? Depois a gente vai fazer uma edição nele. E aqui, à esquerda, a gente vai dar a distância de 3 módulos também. 1, 2, 3. E agora que vem o pulo do gato, que é o seguinte. A gente não vai utilizar essas unidades medidas, porque o logo ele sai um pouco disso, seguindo outras proporções. Eu estou usando aqui um grid modular 11 por 11, só que ele vai ser subdividido por 5. É como se a gente estivesse usando um grid 55 por 55. Mas para simplificar o nosso trabalho, eu resolvi fazer um logo 11 por 11 e fazer as subdivisões apenas onde era necessário, que é o seguinte. A gente vai pegar um módulo aqui, que é tamanho 40, pode fazer aqui certinho, Anchor, tamanho 40 por 40, clicar aqui na minha barra de controle, no valor da dimensão do shape, barra, para ser o meu símbolo de divisão, 5. Dividir por 5, consegui o número 8. Ele é equivalente a 1/5, certo? Posso até copiar aqui para você conseguir enxergar. Então a gente tem o módulo, que é tamanho 40 pixels, dividido por 5, que vai dar esse módulo tamanho 8, que vai ser muito útil para a gente. Daí o que a gente vai fazer agora? Eu vou diminuir essa haste horizontal aqui, que a gente acabou de fazer 2 módulos. Eu vou chamar de mini módulo ou modulinho. Eu não entendi. Eu sim. Vamos diminuir o tamanho de 2 modulinhos, que é esse 1/5 do nosso módulo. Copiar aqui, 2, e diminuir ele essa distância. Ah, Ericles, mas não podia ser a metade? Não, porque 2/5 não é a metade. Quer fazer esse processo e aumentar ele para baixo a distância de 2 módulos. Vamos só copiar aqui 2 módulos, aumentar ele aqui para cima a distância de um desses modulinhos e aumentar para o lado direito a distância de meio modulinho. Copiamos aqui até aparecer intersect, vou arrastar ele meio modulinho. Como eu estou trabalhando com a Rectangle Tool para fazer os módulos e os modulinhos, eu vou conseguir dar um snap no centro. Então aqui vai aparecer para mim o intersect e vai aparecer uma linha rosa, indicando que eu cheguei nesse lugar. Então é basicamente assim. Agora a gente está apto para fazer a haste vertical, que fica do lado direito. Vamos rotacionar aqui, ó, selecionando a haste horizontal R para invocar a Rotate Tool, Shift para poder rotacionar 90 graus, que é múltiplo de 45, e Alt para poder duplicar. Vamos selecionar os dois, reforçar o clique na haste horizontal, alinhar ela à direita, poderia alinhar a base também, mas não quero não. Vamos fazer assim, certo? Eu vou subir isso aqui até o teto do meu módulo, depois a gente vai lidar com ele. E onde ele está posicionado aqui, a gente vai diminuir um modulinho. Vamos pegar aqui o nosso modulinho posicionado e jogar para cima um modulinho. A gente pode fazer é pegar todos os modulinhos aqui e mudar a espessura dele para a gente conseguir identificar, né? Ele é uma forma menor, mais interessante assim. Para a gente finalizar essa haste superior, a gente precisa desbloquear as grids. Eu vou bloquear as guides por enquanto, selecionar todo esse conjunto, são 2 linhas, e colocar ele para cima com Alt e Shift. Dá um intersect aqui, conectou certinho, posso bloquear de novo. Desbloquear as minhas guides. Eu vou subir ele 1 módulo e meio para cima, certo? Conectou, tudo certo. E agora o nosso trabalho vai ser encontrar os pontos de tangência das retas diagonais que vai fazer a parte esquerda do nosso A. A gente tem primeiro um ponto de tangência aqui. Vamos apertar com a Ellipse Tool, Alt, clique. Vamos colocar tamanho 10 e colocar ele com preenchimento certinho. Vai ter uma aqui que vai descer uma linha diagonal. E vai ter outra aqui, ó, no centro desse módulo. Apareceu Center, Alt, clico, 10, 10. Pronto. Agora é só conectar uma linha que vem daqui, do centro, apareceu Center para mim, até esse outro Center. Vamos colocar o tamanho dele de 1 ponto, dar um zoom para ver se está tudo certo. Aparentemente sim. E para aumentar essa linha eu tenho 2 formas. Eu posso chegar aqui na minha Transform. Se não estiver aparecendo para você vem no Window, Transform, tecla de atalho Shift, F8, e no Line Properties você vai aumentar o comprimento dele, ou Length. A gente vai aumentar aqui com Shift, até ultrapassar um pouco esse aqui, e no caso de baixo, eu não quero que o outro fique tão ultrapassado. Então o que eu posso fazer? Clicar nesse ponto âncora aqui e jogar para baixo. Vai aparecer para mim a opção lá em cima, Line Extension, quer dizer que eu estou apenas aumentando o tamanho da linha sem mudar o seu ângulo. Perceba que aqui ele mantém o mesmo ângulo, na Transform a gente consegue ver. E agora a gente vai encontrar a outra diagonal, que vai ser usada aqui como unidade de medida dos nossos modulinhos. Copiar 2 deles, com Alt, selecionar eles, Alt, e colocar eles nesse módulo aqui. A gente tem a Ellipse Minor, que faz esse donut aqui. Ele toca no topo de um módulo, que é esse aqui.
A gente vai colocar esses modulinhos na base dele. E agora, em um modulinho e meio, de baixo para cima, que é aqui, a gente vai posicionar um outro ponto. Vai ser o outro ponto de tangência que a gente vai utilizar. Agora a gente vai percorrer esse ponto aqui em L, ou seja, 2 para baixo e 1 para o lado. E o centro desse módulo aqui, center, vai ser a tangência desse aqui. Então vamos conectar do center até center. Colocar um ponto, vamos aumentar aqui um pouquinho, só para poder ultrapassar. E fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Aumentar com Line Extension. A linha está rosa, quer dizer que a minha Smart Guide está funcionando e está aumentando apenas o comprimento da linha. Agora basta a gente encerrar aqui. Para encerrar, eu vou usar o meu modulinho para baixo e colocar a distância de meio modulinho. Ele não encerra no mesmo lugar onde encerra o Donut, certo? Ele coloca um pouco mais para baixo, mas utilizando os grids para poder relacionar. E perceba que a gente não está saindo muito de um mesmo padrão. O padrão é, a gente tem um módulo 11 por 11 e vai fazer uma subdivisão desses módulos e seguir o posicionamento e a dimensão de objetos através desse módulo que a gente criou. Isso ressalta muito o principal motivo da utilização dos grids no design, que é criar relações por objetos. Porque imagina comigo, se a gente tem um papel em branco, são infinitas possibilidades. E quando a gente fala sobre um processo criativo, ter infinitas possibilidades gera bloqueio criativo. Então os grids eles vêm para determinar um espaço que a gente consegue atuar, mas não prendendo o designer a apenas o grid, porque como você vê, a gente passou o grid 11 por 11, tanto um módulo e meio para cima, como também meio modulinho para baixo. Só que aí a gente garantiu a harmonia das partes, relacionando elas umas com as outras. Eu vou colocar aqui um ponto para essa linha de baixo, e falta apenas a nossa seta. A seta ela vai ter um começo aqui, nessa intersecção da linha com esse módulo. Apareceu intersect, eu vou clicar, com o topo do nosso segundo módulo de baixo para cima, que é esse aqui. Apareceu o Anchor, conectei. Agora basta ligar os centros, center, vou colocar um ponto aqui, né? Certinho. E como eu sei como funciona uma seta, eu não preciso buscar outros pontos de conexão com o outro, porque basicamente uma seta é isso aqui, né? Vamos fazer um polígono de 3 lados. Seja ela inclinada ou não inclinada, ela segue o mesmo padrão. A gente vai ter o vértice do topo desse triângulo que está aqui, alinhado ao centro desse corpo da nossa seta. Então aqui vai ser a mesma lógica. Vou pegar o centro dessa haste horizontal, que é aqui, colocar como ponto de referência e espelhar essa aqui já. Mas antes eu vou só aumentar um pouquinho ela, que eu gosto de sempre fazer um pouco a mais para facilitar o trabalho da minha Shape Builder. O para invocar a nossa Reflect Tool, Ctrl Y só para conseguir enxergar, é esse center aqui. Center Shift para jogar para baixo aqui, fazendo espelhamento de 180 graus e Alt para poder duplicar. Então a gente conseguiu fazer aqui certinho, de maneira bem simples. Mas se você perceber, esse logotipo ele tem alguns espaçamentos vazados nas laterais, tanto dessa haste diagonal aqui do lado esquerdo, tem aqui um vazado aqui e um vazado aqui, como também na parte da seta, nesse triângulo da seta aqui e aqui. E para fazer isso a gente vai relacionar aqui com os nossos modulinhos. Nesse caso eu vou utilizar um modulinho e meio. É um padrão que eu estou utilizando para algumas outras coisas aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou só ver qual o tamanho de um modulinho e meio. Eu faço ideia do que seja porque eu sei que o tamanho de um modulinho é 8 e metade de 8 é 4. Logo, 4 mais 8 é igual a 12. Então eu vou utilizar a unidade de medida um modulinho e meio, que é igual a 12 pixels nesse caso aqui. Se você fizer com o tamanho do módulo diferente, eu aconselho que você faça o módulo e meio para poder entender qual o tamanho que você vai utilizar. Porque eu não posso chegar aqui no Illustrator e digitar, eu quero que tenha um modulinho, porque foi uma linguagem que eu estou utilizando para me localizar na criação desse logotipo. Então, vamos fazer o seguinte, selecionar a linha, qualquer uma delas, né? Vamos copiar o ângulo dela na Transform, Ctrl A, Ctrl C, ESC. Com a Move Tool selecionada, eu vou apertar Enter e fazer a movimentação utilizando o Distance e o Angle. O Angle eu quero que seja o ângulo que a gente já tem da nossa linha, só que a movimentação eu quero que seja paralela. O sentido disso vai ser perpendicular. Perpendicular é tudo aquilo que forma 90 graus. Se a gente vai fazer isso aqui, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho duas linhas que são paralelas, duas linhas totalmente verticais, só que para elas serem paralelas, a gente precisa de ter um sentido que é chamado de sentido perpendicular. Que é o seguinte, eu estou fazendo essa movimentação, ou seja, independente de eu rotacionar isso aqui, elas ainda vão se manter paralelas por conta desse sentido perpendicular, que é 90 graus. Então o que eu faço? Vamos selecionar aqui, só copiar, por via das dúvidas, Enter, no Angle eu vou colar o valor, subtrair 90 graus, porque perceba que o ângulo dele é de 318. Se eu somar, ele passa de 360, então a lógica vai ser eu subtrair de 90 e depois colocar um valor negativo para o distance, já que eu quero 12,
Perceba que ele vai para baixo, eu não quero que faça isso, eu quero que ele vá para cima. Então, eu vou colocar negativo aqui, porque menos com menos é mais. Copy. A gente conseguiu fazer o primeiro espaçamento, a mesma lógica para esse, esse e esse. Então, vamos selecionar aqui o ângulo da linha, Ctrl A, Ctrl C, Move to Enter, colar aqui. Aqui eu posso somar com 90 e vai ter o mesmo 12. Só que aí, nesse caso, eu quero que ele vá para baixo. Então, é menos 12. Copy. Conseguiu fazer o segundo espaçamento. Eu vou deixar ele um pouco maior para ultrapassar esse aqui. Aqui vai ser a mesma lógica. Um pouco maior para poder ultrapassar. Eu usei tamanho 280, né? Então, vamos para 280. Para isso aqui também. Aqui é a mesma lógica. Ctrl A, Ctrl C. Enter. Ctrl V aqui. Mais 90. Perceba que ele vai para cá. Eu quero que ele vá para lá. Então, o que eu faço é subtrair aqui no distance. Copy. E, por fim, essa parte aqui. Enter. Ctrl V. Mais 90. 12 certinho. Copy. Ele veio para a parte externa. Agora, para finalizar, a gente vai utilizar a Shape Builder para conectar as formas que são necessárias. E para isso, eu vou copiar minha Layer Guides com Alt arrastando para baixo. Vamos ocultar ela aqui, ocultar as grids e chamar isso aqui de Final. Por que eu faço isso? Caso dê alguma coisa errada na minha Shape Builder, eu tenho um backup aqui, basicamente. Para facilitar o meu trabalho, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a seleção de todos os modulinhos aqui, eles não vão servir para a gente conectar nada, e também as intersecções. Para isso, eu vou selecionar aqui uma das intersecções, Select, Same, Fill Color, Delete. Ele selecionou tudo que tem preenchimento. Por isso que eu coloco preenchimento em todos os pontos, porque na hora de chegar e fazer com a Shape Builder, eu consigo excluir eles. Vamos selecionar aqui também os modulinhos. E qual o padrão que a gente utilizou nos modulinhos? Eles têm o stroke de 0.5, enquanto os outros têm de 1. Então é Select, Same e Stroke Weight. A gente vai apagar aqui. Pronto, só o necessário. Shift M. Eu poderia até copiar aqui, para caso dê alguma coisa errada. Eu tenho um backup do backup. Shift M. Vamos somar essa parte aqui. Isso aqui. Lembrando que a Shape Builder é uma ferramenta bem simples de utilizar. Você clica e arrasta no que você quer somar. Caso você aperte Alt, você está excluindo. E eu identifiquei que o processo mais simples aqui é eu somar o que eu quero e depois separar ele de todo o lixo. Se você quer aprender mais a utilizar a Shape Builder, eu vou deixar um link aqui no card com uma aula explicativa sobre como utilizar a Shape Builder da melhor maneira. Vamos somar aqui mais. Faz a seta direto, né? Seta, vem pra cá. Aqui é um espaço que fica vazado, né? Então isso aqui vem pra cá. A curva vai assim. E essa parte aqui. Já somou? Já somou? Eu acho que tá certinho. Tá certinho? Tá certinho. Falta só essa parte aqui, né? Então, certo. Então, tem dois elementos aqui, que é esse. Vou clicar com Shift nesse outro. Ctrl X para colocar na área de transferência. Ctrl A, Delete. Ctrl Shift V para colar no local. Tenho aqui o meu símbolo. Vou apertar Shift X para inverter tudo que era Stroke em Fill. E o nosso símbolo está pronto. Vamos só apagar esse Final aqui. E nomear esse como Final. Vai ser Final Copy. Vou clicar nessa bolinha, diminuir a opacidade para, sei lá, 20%. A gente tem um símbolo pronto. Os guides que foram precisos para fazer ele e os grids. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com quem você acha que faz sentido compartilhar, ou para aquele amigo fã de Avengers que você tem e também curte design. Meu nome é Ericles e eu te vejo na próxima.